o Senhor se move com tanta liberdade. O Senhor é tão tremendo nos teus feitos. É momento de gratidão na presença do Senhor. É momento de gratidão. Você está diante de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Você está diante de um Deus que move montanhas. Você está diante de um Deus que muda o cenário, que muda a nossa história. Vem, Senhor, e muda o quadro da nossa história. Você está diante de um Deus que não muda, de um Deus que trabalha, de um Deus que faz e fala, acontece. Ah, Senhor, Tu és tão maravilhoso, Tu és tão tremendo. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vai chamando Ele. Vai chamando o Deus da sua vida. Vai chamando o Deus da sua história. Vai chamando Ele. Vai chamando Ele. Vai chamando. Vai chamando Ele. Te louvarei. Não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias. Adorarei.
eu sei que é o Senhor que muda o quadro da nossa história. É o Senhor que levanta quem está caído, ergue o necessitado, e aquele que não tem mais vigor algum, o Senhor enche de forças. É por isso, Pai, que estamos diante do Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo. E em todo o tempo, em qualquer circunstância, o Senhor é bom. Sua fidelidade dura e a tua misericórdia se estende de geração em geração. Eu te louvarei. Ouça o teu povo, Senhor. Não importa o nascer ou chances, adorarei ao único que é digno. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Nos prepara, Senhor, para a tua palavra. Nos prepara para a revelação divina. Nos prepare para a direção do alto. Nos prepara para ouvir a tua voz. E a direção que o Senhor tem para cada um de nós é uma direção segura. Eu sei, Pai. Eu sei. Eu simplesmente sei que teu amor não muda e que está alcançando a nossa casa agora. Está alcançando aquela pessoa que está sendo citada em oração. Está alcançando aquela pessoa que está dizendo: Senhor, eu preciso da tua força. Eu preciso do teu poder. Eu preciso de ti, Senhor. Socorre-me no dia da minha angústia. Socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado e o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Só o Senhor que é grande para fazer uma obra infinita, para mudar corações no nosso lar, para mudar o cenário, Senhor.
E nós colocamos os nossos olhos em Ti, para ver essa grandeza revelada pela Tua palavra. Através do Teu Espírito Santo, tomarmos posse da Tua palavra, para vê-la acontecer em nosso meio, para que o louvor continuamente esteja em nossos lábios. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu. Eu sei, Senhor, quão grande és Tu. Vamos aplaudir o Senhor Jesus essa noite. Amém? Graças a Deus, pode ficar à vontade, você está na presença do Pai. Amém, graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prioridades. E as prioridades na nossa vida, elas fazem total diferença. Amém? Livro do profeta Ageu. Vamos lá? Onde fica Ageu, pastora? Onde que fica Ageu? Mateus, que é Novo Testamento, você vai voltar. Fica mais fácil para encontrar. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Você vai voltar pouquinho. Você vai voltar ao Malaquias, o Zacarias. Pouquinha folha. E o Ageu. Achou Mateus? É só voltar para trás igual um bom mineiro. Ó, que maravilha! Que maravilha! Deus agindo, né? Deus é bom em todo tempo. Então, irmãos, aqui nós vamos aprender que nossas prioridades, elas fazem toda a diferença. Amém? Então vamos ler aqui, livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 2 em diante, que diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Então vamos parar aqui e entender um pouquinho. Esse povo aqui, irmãos, viveu numa época de extrema necessidade e dificuldade. Era aquele tempo do cativeiro da Babilônia, onde ficaram ali por 70 anos debaixo do jugo daqueles grandes reis que não serviam ao Senhor. E Deus, com toda a misericórdia, concedeu para eles liberdade. Então, quando Deus concedeu para eles liberdade, falou-lhes ao coração: olha, vocês estão em liberdade agora, e é necessário que se levante novamente a casa do Senhor. Por quê? Porque o povo já não estava em comunhão há muito tempo. Na Babilônia eles não podiam ir para a igreja, né? A Babilônia hoje é o mundo que nós vivemos. Tudo coopera para que a gente não esteja onde? Na presença de Deus. Então imagina só, o povo voltando do cativeiro, estando em liberdade depois de muito tempo. Deus fez uma obra bonita, libertou eles, e chegou o coração à ordem.
olha, agora é o tempo de vocês levantarem a casa do Senhor. Prioridade de vocês agora, nesse momento de liberdade, né, onde o povo passou uma extrema dificuldade, uma extrema necessidade, a missão era reconstruir o templo de Deus. Estavam voltando para Jerusalém e a missão aqui era bem clara: levantar de novo a casa de Deus. Irmãos, isso aqui para nós, né, é uma grande chamada, porque olha o que diz aí o versículo 4, vamos ler junto aí? Olha, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas e essa casa ficar deserta, ou seja, você tem um chamado de reconstruir. Mas quando a nossa prioridade não é as coisas de Deus, outras coisas vão tomando lugar. E é aí que mora o perigo. Que no momento que você está buscando a Deus, no momento que você está reconstruindo o templo não é só a parede física, amém? Você é a casa de Deus. Diga para o seu irmão isso. Você é o templo do Espírito Santo, você é a casa de Deus. Então muitas vezes a pessoa não tira um tempo para reconstruir o templo que um dia foi quebrado. No caso deles aqui, os inimigos destruíram. Às vezes a pessoa está passando um problema de saúde, às vezes ela está passando um problema financeiro, a casa está toda arrebentada com os problemas familiares, está tudo acontecendo, aquela extrema dificuldade. Deus fala, no momento de reconstruir o templo, é uma atenta para a voz de Deus. Então é necessário aqui, ó, olha a ordem do Senhor, né? É hora de levantar. Mas o que o povo estava dizendo? Agora não é o tempo de mexer com nada de igreja, não. Agora é o tempo da gente reconstruir a nossa vida, né? É o tempo de reconstruir as nossas casas. Não adianta nenhuma reconstrução sem o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. Tem muita gente querendo fazer, né, grandes mudanças no seio familiar, tem muita gente querendo fazer mudanças no casamento, mas se Deus não direcionar, essas mudanças não vão acontecer. Elas vão começar a entrar em extrema pobreza espiritual. Vai vir um vento forte, a tempestade vai dar com aquela casa que está construída na areia, né? Sem a base, o forte, que é a rocha. E o que vai acontecer? Na primeira dificuldade, a casa vai morrer. Então, olha como Deus está falando. Agora é o tempo de reconstrução. E você foi chamado para isso. Nós vamos marcar aqui e vamos lá em Josué, capítulo 1. Se você abrir lá no início da Bíblia, em Gênesis, Josué é o 6º livro. Então vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Vamos lá? Josué capítulo 1. Então, irmãos, Deus te tirou das trevas para você ser luz onde você for, principalmente na sua casa. E você tem esse chamado de reconstrução, mas tem que aplicar o coração nisso. Né? Como que eu reconstruo a minha casa? Né? Como que eu reconstruo o templo do Senhor? Dedicando o tempo a buscar a Ele. Então a palavra é bem clara. Nós buscamos primeiro o quê? O reino de Deus. Porque para aguentar as batalhas do dia a dia, só a força de Deus. Senão a gente desiste. As forças vão faltar. Então nós precisamos de alguém maior. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, para manter uma família de pé hoje, irmãos, onde a sociedade banaliza o casamento, onde a sociedade apoia a destruição da família, tanto é que a televisão colabora para isso. A televisão coloca lá numa novela o adultério como se fosse uma coisa normal. A televisão coloca lá um relacionamento, né, entre pessoas do mesmo sexo como se fosse coisa normal. Ninguém respeita mais ninguém. Então a sociedade não contribui para os primórdios da família,
né? Eu costumo que sempre dizer, pode me chamar de antiga, pode me chamar, né, do que for, mas os primórdios de antigamente era o quê? O respeito às pessoas, principalmente aos mais velhos. Hoje você entra numa condução, o ônibus pode estar lotado, e se tem um idoso em pé, você pode olhar para um jovem sentado. Os valores se inverteram. Nós somos de uma época que era benção pai, benção mãe. Mas hoje em dia ninguém pede mais a benção, né? As pessoas vivem por si só. Isso é um costume, é uma tradição. Mas olha o que a pessoa estava pedindo: a benção. E olha como é que era a nossa geração e olha a geração de hoje. Geração que cresce sem respeito. Uma geração que banaliza tudo. Coroa, né? Você é antigo, eu sou de uma nova geração. Uma geração que, se não buscar a Deus, vai se perder. Uma geração que, se nós não buscarmos a Deus para mostrar a Deus para eles, vai se perder, infelizmente. Porque a tendência é o quê? As facilidades. Ninguém quer buscar a Deus. As pessoas antigamente andavam léguas e léguas para buscar o Senhor. A própria Bíblia diz que uma viagem para Jerusalém, no mínimo, era 3 dias andando, só para ir. As pessoas iam no templo. Hoje em dia, às vezes, a igreja está na porta de casa, a pessoa não quer buscar. Inverteu o valor. O diabo coloca tanta coisa e aquilo vira prioridade na vida da pessoa. Mas aqui em Josué 1, nós vamos ver um conselho aqui, nós vamos ficar só no versículo, tá? E olha aqui, olha o versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8, que diz: não se aparte da sua boca o livro desta lei. Primeira coisa que tem que ter na sua boca, a palavra de Deus. Amém? Mas às vezes na boca da pessoa está o quê? A murmuração. Ela reclama de tudo. Se está ventando, reclama. Se está sol, reclama. Se está chovendo, reclama. Alguém fala uma coisa, reclama. A pessoa nunca está satisfeita. O tempo dela está reconstruído? Não. Está em cinzas. A vida da pessoa é fortificada desse jeito? Não, porque Deus não habita no meio da murmuração. Houve um povo que, quando murmurou contra Deus, o que aconteceu? Vocês lembram? A terra se abriu e engoliu. Pastor, hoje a terra vai abrir, o asfalto vai abrir e vai me engolir? Não. Mas as situações têm engolido a pessoa. Ela não consegue sair da extrema pobreza. Ela não consegue sair daquela dificuldade. Entra ano após ano após ano e ela está sempre na mesmice. Mas por quê? Porque as atitudes dela são iguais todos os anos. Então a gente tem que parar e olhar. Será que o tempo está reconstruído? Eu, como caso de Deus, estou fortificado? Então o que eu tenho que fazer? Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Aqui está um conselho, irmãos, um mandamento. Na minha boca tem que estar o que? A palavra de Deus. Está tudo dando errado, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em vez de eu reclamar, que está tudo dando errado, eu sou um azarado, nada dá certo para mim. Não, eu tenho que olhar a situação e reverter aquilo. Como que eu faço isso? Com a palavra de Deus. Senhor, ao meu redor tudo está dando errado, mas a tua palavra que diz que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. E eu te amo, Senhor. Eu confio no teu poder. Tua palavra não muda. Isso é meditar, meu. Começa a faltar as coisas. O que a palavra de Deus diz? O Senhor é meu pastor, nada. Mas aqui está acabando tudo. Estou devendo, vou passar fome, vou passar necessidade. E a pessoa passa. Ela passa fome. Ela passa necessidade, porque ela está confessando aqui. Olha para um filho, esse filho só dá trabalho. Só dá trabalho mesmo, a tendência é pior. A sociedade trabalha para isso. Se você não colocar a palavra de Deus na sua boca, seus filhos, em vez de ser herança do Senhor, vai ser herança do mundo. E o mundo tem o quê? Tudo que não presta. Então, olha o conselho. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite. Está tudo dando certo? Medita na palavra. Medita na palavra.
Cria um hábito, irmãos, de ler pelo menos um salmo por dia. Cria o hábito de estar na palavra de Deus. Quando as coisas começarem a dar errado, né, que representa aqui a noite, não, o seu coração já está cheio de palavras boas. Eu vou meditar. Senhor, o Senhor está comigo. O Senhor disse que nunca me abandonaria. Você tem fé, né? Você tem força para reconstruir aquilo que o diabo está querendo quebrar ou já quebrou na sua vida. E ele diz mais, ó, para que tenhas o que, igreja? Cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. O cuidado, irmãos, é a prioridade. Tudo que você aplica tempo e dedicação vai melhorar. Lembra quando você cozinhou o primeiro arroz da sua vida? Saiu bonito, soltinho, né? Cheiroso. Alguns a irmã queimou, outros, né? Saiu aquela cola, outros saiu salgado, outros sal nenhum. Tudo que você faz pela primeira vez, irmão, não sai bom. Mas você vai aprimorando aquilo, vai melhorando, vai melhorando. Irmão, quando você vê, você está fazendo o melhor arroz da sua vida. Tudo que você aplica tempo e dedicação, você melhora. Vai melhorando, irmão. Vai saindo perfeito, porque você está dedicando tempo. Isso é prioridade. Mas quando sua prioridade não é aquilo, você faz de qualquer jeito. Quando a prioridade não é a família, você cuida dela de qualquer jeito. Quando o casamento não é a prioridade, você cuida de qualquer jeito. Né? Tem gente que é assim, antes de casar, se perfuma, faz a barba, a mulher mexe no cabelo, né? Aquele período do namoro, para mim, acho que é o mais bonito. A pessoa se cuida, né? Como é que pode, né? Passa tanto perfume, eu não sei de onde arruma tanto perfume. Aí vai passando o tempo, casa, mas por que parou de se perfumar? Ah, já casei. A prioridade. Aí perde o casamento, tenta fazer tudo que fazia na época do namoro para reconquistar. E às vezes não tem mais jeito. Já passou o tempo. Então nós temos que dar prioridade. O que merece prioridade na minha vida? Vou reconstruir o tempo. Qual é a reconstrução do tempo? Minha vida. Vou me reconstruir com Deus. Estou bem? Estou fortificado? Vou ser farol para minha casa. Para minha casa nunca errar o alvo. Irmãos, vai ser perfeito. Que Deus faz, vai ser perfeito. E você pode fazer essa obra. Olha o que ele diz para Josué. Tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Vai começar a dar certo. Não sei se todos aqui sabem andar de bicicleta, né? Acho que da igreja só minha mãe não sabe. Mas vamos aqui. Quem já andou de bicicleta uma primeira vez, não já saiu sentando, montando e correndo léguas? Não. Todo dia um pouquinho, até aprender. Tudo na nossa vida não tem que ter dedicação. Oração, ninguém aprende, ninguém nasce sabendo orar. Oração é um trabalho. Trabalho cansa ou não cansa? Cansa, mas no final tem o quê? Resultado. A oração cansa? É enjoativo? Em alguns aspectos pode até parecer ser. Mas você vai trabalhando por ver o quê? Resultado. Sua carne vai falar, para de orar, é cansativo, é enjoado. Mas o Espírito fala, aguenta só mais um pouco. Vem a recompensa, vem o salário. É assim, irmão. Tudo na vida do ser humano é assim. Ele tem que fazer o quê? Com cuidado. Faça com cuidado, com dedicação. Comece a dedicar a sua casa. A gente percebe que a gente não tem dedicação em casa, sabe quando? Quando chega uma visita. Pode reparar quando chega uma visita na sua casa. Você coloca a melhor toalha de mesa. Você tira aquelas louças mais bonitas do armário. Você dá até uma faxina na casa. Ai, tá vindo gente aí. Se eu ligar para a pessoa e falar, estou passando aí na sua casa. Ai, meu Deus, o pastor vai vir aqui. Ai, meu Deus. Ela começa a dar um jeito de arrumar, né, tentando... onde o padre passa, ela vai querer oferecer o quê? O melhor, mas às vezes para a família ela não faz. Vai vir uma visita, vou fazer um bolo, vou fazer um almoço,
né? Às vezes faz coisas que normalmente no dia a dia não faz, né? Aí a casa já até sabe, vai vir visita, vai vir gente diferente que hoje, por causa da dedicação que você tem às coisas de fora. Não que você não deva receber a pessoa bem, tem que receber. A hospitalidade faz parte do ministério de Cristo, né? Ser hospitaleiro. Mas porém, qual a glória, qual a vantagem, qual o ministério de você fazer para os outros e não fazer pela sua casa? Me fala isso. Não tem ministério nenhum, irmãos. Diz que muita gente, irmãos, desvia do caminho, porque está errando o alvo feio. A prioridade passa a ser outra. Não, a prioridade é você. Depois de você, a prioridade é a sua casa. E aqui, olha só, ele diz o que no final do versículo? Porque então farás prosperar o teu caminho, as coisas vão começar a dar certo. E então, olha isso aqui, ó, prudentemente, ou seja, com cuidado, diligência, você vai se conduzir. Você não vai cair em cilada, você não vai cair em problema, você não vai cair em confusão, porque até os seus passos são calculados. Você não vai ter medo do amanhã, porque você sabe que você está plantando hoje, você vai colher amanhã. Você está na direção certa. Mas o povo, vamos voltar lá em Ageu. Mas o povo não. Não é tempo de mexer com coisa de igreja, não. Agora é tempo da gente reconstruir nossa casa, que a gente está voltando para Jerusalém. É tempo da gente agora pintar, estucar as casas. E olha o que aconteceu, irmãos. E é o que acontece nos dias de hoje. Ageu 1, versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ou seja, muitas vezes a gente tem outras prioridades. E muitas vezes as coisas estão roubando o nosso tempo e nossa atenção. Eu estava olhando uma manchete, muito tempo atrás, não foi agora não, mas me veio à memória agora. Quando houve um massacre aqui no estado do Espírito Santo, acho que se não me engano, lá em Aracruz, né? E o pai do rapaz que fez o massacre na escola, ele estava dando a entrevista. Ele falou que ele passava tanto tempo, né, envolvido em outras coisas, que ele não prestava atenção no filho, e já estava dando indícios que não estava bem. Eram as programações que assistia, coisa de adolescente, eram os jogos, é a internet, todas as facilidades que você encontra em qualquer lugar. Irmãos, por causa da gente não prestar atenção nas coisas, ferrugem come rápido ou devagar? Devagar. Ferrugem come devagar. Você não chega lá, compra um eletrodoméstico hoje e amanhã já está enferrujado. Não, ele começa um pipoquinho, não é assim? Uma bolinha. A pessoa não dá atenção naquilo porque é o quê? Pequeno. O ser humano não dá atenção às coisas pequenas. Salomão disse isso. Não é a raposa grande que destrói a vinha, mas são as raposinhas. As pequenas coisinhas que você não presta atenção, por quê? Porque não é prioridade. A gente costuma dar prioridade que está ali, ó, no grande. E a gente tem que parar, irmãos, e ver onde a gente está aplicando o nosso tempo. Em que nós estamos dando atenção demais? E aqui ele diz o que? Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Presta atenção, considera a sua vida hoje, considera a sua caminhada até o dia de hoje. Presta atenção, analisa bem. Sabe que está boa? Aí ele vem aqui no versículo 6, semeais muito e recolheis o que? Pouco. Comeis, mas não se fartais. Bebeis, mas não vos saciais.
vestidos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe como? Um saco furado. Pastor, eu trabalho para não condenar, não rende nada. Pastor, eu faço, mas parece que nada acontece. Considere os seus caminhos. Será que na sua caminhada, não estou dizendo que você está em pecado, amém? A questão aqui não é o pecado, a questão aqui é a prioridade que você está dando. Aonde você está aplicando o seu tempo? A gente perde muito tempo em cima de televisão. Uma praga. Televisão, eu lembro quando eu entrei na igreja, fui numa escola bíblica de jovens, e o tema, eu não esqueço, o tema era o mistério da caixa iluminada. Por quê? Porque é uma caixa, televisão, né? Na nossa época era de tubo, né? Era aquela caixa, com aquelas imagens que prendiam o quê? Todo mundo. Prendia todo mundo. E você acha que é diferente hoje? Ela ficou fininha, mas ela ainda continua prendendo a atenção de muita gente. Infelizmente. Aí você já está cansado do trabalho, você só quer chegar em casa, ficar na sua casa, descansar na sua casa. Está muito cansado para isso, está muito cansado para aquilo. Os dias vão passando, aquilo vai virando rotina. E aí, semeia muito, colhe pouco. Come e não se farta, bebe, não se sacia, veste, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe como se fosse um saco furado. Coloca aqui hoje, amanhã já não tem mais nada. Os dias estão escorrendo, irmão, pelas nossas mãos. O tempo está passando muito rápido. Muito rápido, verdade é essa. E o que a gente tem aproveitado desses dias? Nada. Trabalha e nada tem. Continuando aí. 7. E assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração nos vossos. Presta atenção no que você está mandando. Deus está falando aqui, presta atenção na sua caminhada. Entra ano e sai ano. Desde o ano que você começou a entender a vida. Entra ano e sai ano. Está mudando alguma coisa? Você já hoje é uma pessoa formada, com casa, trabalho, família. Está mudando alguma coisa? Não, pastor, não mudou nada. Não precisa considerar. Alguma coisa precisa mudar. 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. A Bíblia diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Por isso que eu falei do início do namoro. Está apaixonadinho, faz cabelo, passa brilhantina, né? Passa brilhantina, faz a barba, põe a roupinha, né? A mulher a mesma coisa, a unha, cabelo, porque o coração está ali. A dedicação está ali. Mas passa o tempo, a dedicação perde, a prioridade perde, e aquilo tudo vira o quê? Um relaxo total. Continuando aí. 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Subir morro é fácil, igreja? Não. Cortar madeira é fácil? Não. Porque às vezes você vai ter que se dedicar em subir morro, irmãos. Subir ao monte. Que monte? Oração. Cortar madeira é fácil? Não, mas tem dia que você vai ter que cortar madeira, vai ter que cortar coisas da sua vida. Pelo um bem maior, você vai ter que redefinir o que é prioridade e o que não é. Você vai aplicar o seu coração e vai examinar: Senhor, onde eu estou perdendo tempo? Minha família está crescendo, está se dispersando, onde eu estou perdendo tempo? Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa. Construção não é da noite para o dia. Construções que são feitas rápidas demais, elas caem. Porque elas não têm estrutura. No mínimo, precisa de uns 3 dias para uma coluna ficar bem seca. No mínimo. Às vezes a pessoa enche a coluna lá de cimento, no outro dia já está arrancando os caídos lá e já está colocando telhado. Porque não vai aguentar. A estrutura precisa ser forte.
Coloca o telhado de qualquer jeito, vem a tempestade, o telhado cai. Edificai a casa. Nenhuma edificação é feita de um dia para a noite. Primeiro tem que cavar a base, botar ferro, cimento, fazer a base da casa, levantar as colunas, depois vem com as paredes, depois vem o teto, depois vem reboco, depois vem, né, os acabamentos, põe janela, põe porta. Tudo isso leva tempo. Não se faz isso de um dia para a noite, nem da noite para o dia. Então, com o Senhor, a gente tem essa condição de reconstruir. Ele diz mais: e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz quem? O Senhor. Se você fizer isso, irmão, andar na direção de Deus, meditar na palavra, reconstruir a sua vida, né? Vai lá, fala com Deus: Senhor, eu quero reconstruir minha vida. Eu estou semeando, não estou colhendo nada, estou fazendo as coisas, não está dando certo. Onde está errado? O que eu estou perdendo tempo? Deus vai te mostrar. Ele vai te dar toda a condição de você edificar a sua casa. E Deus vai se alegrar dela. Deus vai se agradar da sua casa. Amém? 9. Olhastes para o muito, mas eis que alcançaste o quê? Eu só tenho o desejo de ter aquela família perfeita, aquela família de filme, né? Que não tem problema, não tem dificuldade. Às vezes ela deseja algo e não está conquistando. Ah, isso é só coisa de filme, pastor. Não. Isso é coisa de quem busca Deus. Se quiseres que ouvides, comereis o melhor dessa terra. Continuando. 9. Olhastes para o muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu soprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre as suas próprias casas. Ah, pastor, minha prioridade é a minha casa. Irmãos, eu ouvi um absurdo um tempo atrás, né? Não foi aqui não, tá? Não precisa especular que não foi por aqui não. Foi numa outra igreja que eu ministrei. A pessoa chegou na igreja toda arrebentada, mas chegou na igreja arrebentada mesmo. Deus fez um trabalho tão bonito, reconstruiu a família, né? Tirou a pessoa do aluguel, né? Deu uma empresa para a pessoa, e a pessoa subiu na igreja. O que aconteceu? Não tinha tempo mais para Deus. Qual era a prioridade? Não era buscar o Senhor em primeiro lugar? E aí, irmão, o que aconteceu? Falência. Não, você está vindo para a igreja, pastor, estou sem tempo. Só tenho domingo para me limpar a minha casa. Não, o que é mais importante? A casa ou buscar o Senhor que deu a casa? Mas tem gente que acha que a casa não é importante. Irmãos, desde que eu aprendi que quando a gente morre, né, no dia do nosso velório, nem a nossa roupa a gente escolhe, irmãos. Eu parei para pensar, tem gente que corre atrás do vento, irmãos, quer acumular riqueza, quer isso e aquilo, a família se desgasta, né? A pessoa corre, quer ganhar o mundo inteiro, ela perde a alma dela. Tanta coisa que busca, tanta prioridade errada, que no dia que ela morre, nem a própria roupa ela pode escolher a roupa que a terra vai comer. Isso é sério, irmãos. É sério. Nem a roupa ela escolhe. Acabou, não. Foi para a sepultura, acabou. A gente tem condição de viver bem nessa terra, definir prioridade, alcançar nossa família para Cristo, sermos uma bênção. Vamos encerrar aí? Versículo 10. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém o quê? Os seus frutos. Então é momento, irmão, da gente se esforçar no buscar Deus. Senhor, vou edificar a tua casa. Não é tempo de eu ficar estocado na minha casa, não. É tempo de eu buscar a casa de Deus. É tempo de eu botar minha família no teu altar. É tempo de eu definir o que é prioridade na minha vida. O tempo está passando, Jesus está às portas, eu preciso mudar a minha história. Amém? Então deixa eu orar por você e orar por quem está em casa. Senhor,
as nossas prioridades fazem sim, Senhor, toda a diferença. Porque tudo que aplicamos tempo e dedicação, Senhor, melhora, sai perfeito, prospera. Numa época de extrema necessidade, dificuldade para o povo de Deus, o povo que estava voltando do cativeiro, Senhor, que receberam a missão tão grandiosa de reconstruir o templo, se viu perdido, Senhor, em coisas que não eram prioridade. Tua palavra diz: por que gastais dinheiro naquilo que não é bom? Por que perde tempo em coisas que não vão edificar em nada? Ah, meu irmão, você tem esse chamado de reconstrução. Assim como diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, que diz que enquanto temos tempo, devemos fazer o bem. O melhor bem que você faz, a pessoa se dedicar a ela, é se dedicar em oração, se fortalecendo para fortalecer o fraco, é estando de pé para levantar quem está caído, é ser edificado, meu irmão. Mas muitas vezes nós temos outras prioridades. São coisas, meu Deus, que estão roubando o nosso tempo e a nossa atenção. Queremos deixar a nossa vida confortável, Senhor, com casas, estudos, empregos, tantas outras coisas. E quando saímos fora do projeto inicial do Senhor, as coisas começam a dar errado. Porque nenhum projeto, meu Deus, vai dar certo se o Senhor não estiver nele. E o projeto que o Senhor tem para nós é reconstrução de vida, reconstrução de famílias, é reconstruir aquilo que um dia o diabo quebrou, que a vida quebrou, que o tempo quebrou. E aí esses projetos saem frustrados, porque tudo começa a dar errado. A empreitada de oração, de vida espiritual, a empreitada física de prosperidade não dá certo. É como disse o profeta, é como se enfiasse o salário no bolso e esse bolso estivesse furado. Ela não consegue reter nada que faz, nada dá certo. Oh Senhor, é incrível com tamanha facilidade com que entramos em crise, Senhor. As pessoas têm entrado em crise existencial por isso, crise espiritual, na família, nos negócios, porque ela não entende porque ela deseja tanto e recebe pouco. Porque ela luta e nada acontece. Devemos orar para despertar a necessidade de buscar a Deus em primeiro lugar. E aí vamos meditar na sua palavra. E aí vamos fazer as coisas com cuidado, carinho, dedicação. Priorizar o Senhor, a sua palavra. Priorizar a casa de Deus. Priorizar as coisas espirituais. Para que as coisas físicas do nosso dia a dia possam dar certo em nome de Jesus. Oh meu Pai, e nós oramos ao Senhor agora, para que o Espírito Santo convença essa pessoa de acordar a tempo, para ela não perder essa oportunidade que o Senhor está dando para ela, de reconstruir a história dela. Meu irmão, Deus te tirou do cativeiro para você ser um reconstrutor. Deus te tirou das trevas para você ser luz aonde você for. Sua casa precisa de você. Seu casamento. Dê prioridade à sua família. Dê prioridade às coisas espirituais. Não é que você vai se tornar uma pessoa idólatra, religiosa, vai ficar em cima de Bíblia o dia inteiro. Não é isso. Mas reserve um tempo no seu dia para você buscar a Deus. Nós iniciamos o propósito hoje de orar às 3 horas da tarde. Põe no seu coração, 3 horas da tarde, se eu puder, eu vou parar o que eu estiver fazendo, vou unir a minha fé com a fé da pastora, de quem estiver orando, eu vou orar ao Senhor. Eu quero mudar a minha vida, a minha história. Faça isso, irmão. Acordou pela manhã, em vez de ir direto para o celular, em vez de ir direto para a televisão, em vez de ir direto fazer outras coisas, tenha sua Bíblia
Leia um salmo. Senhor, me fortaleça nesse dia, porque eu tenho muita coisa para reconstruir. Eu tenho que reconstruir uma história de cativeiro, que agora o Senhor está colocando em liberdade. Tem muita obra para fazer, meu irmão. Não perca tempo com as coisas desse mundo, não. Não perca a sua alma, a sua dignidade, a sua família por causa das coisas desse mundo. Esse é o recado de Deus para o teu coração. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.